Oi, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Olha só a make linda que nós vamos fazer hoje. E se você é iniciante, você também consegue fazer essa maquiagem. É só você pegar as suas makes aí e fazendo o passo a passo junto comigo. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. E aí, amores, vamos nos emberiquitar? É claro! Meu rosto já está limpo e agora eu vou aplicar o hidratante. E se você, depois que lava o rosto, já vai aplicando a base, saiba que está fazendo errado. Isso diminui a duração da sua base e faz com que ela corra o risco de craquelar ao longo do dia. Vou usar este hidratante, aplico por todo o rosto, pálpebra e pescoço também. Vou hidratar também os lábios. Estou usando manteiga de cacau. Vou corrigir as minhas sobrancelhas com esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Vou misturar esses dois tons para combinar com o meu pelo e vou preencher as falhas. E para ela ficar bem naturalzinha, eu esfumo com esse pincel de escova e vou usar esse gelzinho de sobrancelha para deixar as minhas sobrancelhas no lugar. Vou usar esse corretivo da Ruby Rose na cor 35, ele é quase do meu tom de pele. E vou aplicá-lo na pálpebra. Vou espalhar com o pincel, tendo cuidado de contornar aqui a minha sobrancelha. Vou esfumar com a esponjinha para assentar bem esse corretivo na pálpebra. Já colei a fita desse lado e deixei para colar esse outro lado junto com vocês. Para ela ficar bem certinha e na mesma direção, é bom que você meça. Eu vou usar minha plaquinha mesmo para medir. E você vai posicioná-la no final do nariz, final do olho, final da sobrancelha. Coloca a sua fitinha no dorso da sua mão primeiro, tira o excesso de cola para não machucar essa pelinha aqui que é muito sensível e coloque a fita em cima dessa marcação aqui. Agora que elas já estão bem posicionadas, vamos começar. Voltei com o olho quase finalizado e olha só como ele tá bonito. Um pincel de aplicar sombra, esse é o B906 da Macrylan. Você vai pegar uma sombra clarinha, pode ser o seu pó compacto também, uma sombra que seja próxima ao seu tom de pele. Nós vamos selar abaixo da sobrancelha e esfumar. Vou aplicar também aqui no meu cantinho interno essa mesma sombra e esfumar. E com o pincel de esfumar, eu vou pegar esta sombra aqui com tom de rosa queimado e vou aplicá-la por todo o meu côncavo. E esfumar, fazendo movimentos de bolinha. Com o mesmo pincel, vou pegar esta sombra e vou arrastar essa sombra fazendo movimentos de vai e vem. E levando ela até a metade do meu côncavo. Vou limpar o pincel e esfumar essa bordinha para ela ficar bem difusa. Limpei o pincel novamente e continuei esfumando. Esfuma também aqui no meio do seu côncavo, para não ficar uma linha de marcação aqui. E de novo, com o mesmo pincel de esfumar, eu vou pegar esse tomzinho de marrom aqui e aplicar rente aos cílios inferiores aqui no cantinho externo. E vou subindo essa sombra aqui no meu côncavo, mas sem avançar o espaço da rosa. Voltei com a sombra marrom e aumentei um pouco mais a intensidade e esfumei fazendo bolinhas. E agora com o pincel menorzinho de esfumar, pegue a sombra preta, tira o excesso e aplique rente à raiz dos cílios e vai esfumando com movimentos de bolinha, mas não deixe essa sombra subir. O preto é uma cor que, se a gente não ter cuidado, ele toma conta de tudo. Passa bem rente à fita também, como se fosse um delineado. Limpa o seu pincel e esfuma essa bordinha. E com o pincel de aplicar sombra, aquele B906 da Macrylan, eu vou pegar essa sombra dourada e aplicar na minha pálpebra. Vou esfumar as bordinhas. Apliquei o glitter. E o glitter que eu usei foram esses dois aqui, eles não precisam de cola. E olha só como eles brilham. E olha só o brilho. Vou fazer um delineado bem fininho. Agora vamos fazer a pele, depois finalizar os olhos. Vou usar a base da Dalla, a minha é na cor 3N, e vou aplicar com o pincel, dando batidinhas. Aplica também no pescoço e dê acabamento com a esponjinha. Vou aplicar esse corretivo Popstar na cor 35 para corrigir a minha olheira e a cor 25 para iluminar. Vou começar com as áreas de iluminação.
e venho dando acabamento com a esponjinha. Para devolver as sombras do meu rosto, eu vou usar esse contorno da Shiglam. Ele é na cor Brown Sugar e eu aplico na diagonal, da ponta da orelha em direção à boca e também ao redor da linha do cabelo, lateralzinha do nariz. E aqui abaixo para disfarçar a papada, jogando um pouco aqui para o pescoço. Vou esfumar com um pincel pequeno de blush. Esse contorno é muito bonito, ele fica bem naturalzinho na minha pele e ele esfuma bem fácil. Estou usando o pincel pequenininho para esfumar o nariz. E eu esfumo fazendo movimentos de vai e vem por toda a lateral do nariz. Vocês estão vendo que tem uma marcação aqui? E essa marcação não pode ficar assim. Volto com o pincel da base e dou batidinhas para esfumar esse contorno, para não deixar nenhuma marcação. Meninas, esse é um dos blushes mais lindos que eu já usei. E eu gosto de aplicar nas maçãs, na ponte do nariz, no queixo, aqui na testa também. E olha que coisinha mais linda. Ele é o Red Mocha da Vizela e dá para você ir construindo a cor. Se gosta mais pigmentado, dá pra deixar também. E se gosta mais sutil, também dá pra deixar. Diga aí o que vocês acharam nos comentários. Vou aplicar esse iluminador da Lua e Neve. Ele é super fofo, bem bonito. Eu vou pegar todas as cores, tirar o excesso no dorso da mão e aplicar. O lugar de aplicar o iluminador é nesse ossinho aqui. Aplica esfumando pra ele ficar bem bonito. Pra não deixar aquele traço aqui, sabe? Eu gosto de aplicar aqui também na testa, aqui entre os olhos, pontinha do nariz, arco do cupido e na lateral do queixo. Vou selar a minha pele com o pó Lilac Blur da Dapop. E ele tem esse tomzinho de lilás para neutralizar o amarelado. Vou aplicar com a esponjinha de veludo. Vou deixar esse excesso de pó aqui pra gente terminar os olhos. Fazendo isso, a gente evita borrar. E fazendo isso, a gente evita borrar caso caia alguma sombra aqui embaixo. Vou aplicar lápis preto na linha d'água. Esfumo esse lápis rente aos cílios. E não é pra deixar ele super preto. Com esse mesmo pincel pequenininho que eu usei pra esfumar o lápis, eu vou voltar naquela sombra de rosa queimado e vou selar aqui onde eu esfumei esse lápis, unindo o final. Aplica a máscara de cílios. Eu já apliquei nos cílios superiores. Tô usando essa daqui da Essence. Apliquei os cílios nesse olho, cola nesse daqui. E enquanto seca, vamos para os lábios. E o batom que eu apliquei foi esse daqui, o Nude Marsala da Avon. Ele é menos intenso do que tá mostrando aqui na câmera. E vou contornar com o lápis marrom. Esfumo com o dedo mesmo. A cola já está ficando transparente. E esse é o ponto de colar. Agora vamos varrer o excesso do pó. Para devolver o viço, vou aplicar essa bruma da Miss Lari. E eu gosto de aplicar nas laterais. Evite fazer expressões faciais enquanto a bruma seca. E olha só que transformação! Aí, é claro, se gostou da make, curte, se inscreve e compartilha esse vídeo pra gente aumentar essa comunidade de amigas. E aproveita para assistir os outros vídeos do canal. Foi um prazer ter você comigo até aqui. Um beijo e até o próximo.